O Apocalipse é um livro considerado pela maioria das pessoas como um livro que traz muito medo, um livro que traz muita complicação, um livro muito difícil de se entender, um livro complicado, um livro que as pessoas não se encorajam, não têm muita vontade de ler por conta dos seus mistérios, por conta de quanta coisa terrível que acontece, ou quanta coisa ruim está sendo ali dita, está sendo falada a respeito do mundo, a respeito da humanidade, a respeito das pessoas. A verdade é que o livro do Apocalipse, ele é um livro extremamente revelador. Tanto que a origem da sua palavra no grego é apocalipsis, e essa palavra traz o sentido de revelação. Revelação é você descobrir algo que está encoberto, você trazer a conhecimento, você trazer à luz algo que estava oculto, algo que estava escondido, algo que estava encoberto. E em Apocalipse nós temos a revelação, o descortinar, o descobrir das grandes verdades e profundas verdades de Deus a respeito de si mesmo, de Deus a respeito do seu Filho Jesus e de Deus a respeito da igreja, a respeito do mundo e a respeito da eternidade. Quando nós lemos Apocalipse sem ter uma vida espiritual, o Apocalipse é um livro terrível. Porque na verdade a Escritura vai dizer assim, que aqueles que não são espirituais, as coisas espirituais para eles parecem uma loucura. Eles não entendem, eles não conseguem entender e para eles é uma loucura. Mas para aqueles que são espirituais, eles conseguem discernir pelo Espírito as verdades espirituais. Então o Apocalipse ele fala de dois tipos de pessoas. Ele fala de pessoas que são espirituais e essas pessoas elas pertencem a Deus, elas pertencem a Cristo. E ele também fala de pessoas que não são espirituais, pessoas que são oposição a Deus, pessoas que são rebeldes a Deus e por não compreenderem, por não serem espirituais, por não terem relacionamento com Deus, elas rejeitam o Senhor e é sobre esse outro tipo de pessoa que cai todos os flagelos, todas as sentenças, a manifestação da ira de Deus no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, logo no início você tem a revelação, dizendo que a revelação é sobre Jesus Cristo. A revelação é a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É revelador, é uma revelação, um conhecimento a respeito da pessoa divina de Jesus Cristo. No livro do Apocalipse você encontra tantas revelações a respeito de quem Jesus é e de como ele se revela para a igreja. Ali na carta, nesse livro do Apocalipse, nessa carta que foi escrita para a igreja, para os cristãos, é manifestado como Cristo conhece de fato e de verdade tudo o que acontece com a igreja. Tudo o que acontece com o seu povo. Ele é aquele dito no Apocalipse que sonda as mentes, sonda os corações, ele sonda as entranhas, o mais íntimo do nosso ser e sabe de tudo o que está acontecendo na nossa vida, tanto no aspecto coletivo quanto no aspecto individual. Ele conhece todas as coisas, ele está a par, ele está sabendo, ele está atento a tudo o que está acontecendo. E não somente fica sabendo e não somente está atento, mas ele se revela de uma forma que as pessoas possam o conhecer e possam o compreender. Quando você lê os primeiros capítulos de Apocalipse, você vai ver ele falando com cada igreja da Ásia no tempo passado. E para cada igreja ele vai conversar com essas igrejas numa linguagem que elas conseguem entender ele. Ele vai trazer aspectos, elementos que vai revelar aquilo que ele de fato está falando com essa igreja. Só que é interessante porque a palavra dele não foi escrita somente para aquela igreja, mas era como João recebeu uma palavra onde ele deveria profetizar para muitas nações, muitos povos, tribos e línguas. Então essa palavra é também para nós e ela tem muito a nos revelar e muito a nos ensinar. O grande fato nesse relacionamento de Cristo com a igreja é que ele conhece e você percebe que ele vai se apresentar e se revelar para a igreja, para cada uma, e ele vai manifestar aquilo que ele está vendo de bom, aquilo que ele está vendo de errado, e ele vai, na necessidade, exortar, chamar a atenção, fazer uma correção, fazer uma repreensão para que as pessoas, para que a igreja se corrija, para que mude, para que deixe de fazer aquilo que está fazendo de errado e pratique aquilo que é o bom, aquilo que é o bem, aquilo que é a vontade dele. Para outras igrejas,
num outro sentido, ele vai trazer uma exortação, ele vai trazer ali aquele encorajamento, ele também vai fazer promessas, para que aqueles que perseverarem, aqueles que forem até o fim, possam desfrutar de tudo aquilo que ele tem preparado. Ele também vai deixar uma advertência de que se não houver arrependimento, se não houver conversão, se não houver mudança, ele virá e vai manifestar o seu juízo. Esse é o relacionamento dele com a igreja. E muitas expressões vai dizer ali no livro do Apocalipse: bem-aventurados, mais do que felizes, supremamente abençoados são as pessoas que leem, as pessoas que guardam, as pessoas que ouvem as palavras dessa profecia e guardam tudo que está escrito, porque o tempo está próximo, o fim, a consumação dessa era está muito próximo. Numa segunda etapa desse livro, nós vamos ver que Jesus, ele é o único digno, o único que tinha mérito, a única pessoa no universo, a única pessoa no mundo que poderia desencadear, que poderia revelar, que poderia fazer com que realmente essa era que está aqui, que nós estamos vivendo, fosse transformada num mundo vindouro, numa nova era que vai vir. Para que aconteça essa transição, no livro do Apocalipse, nós vemos aí essas duas realidades, o mundo presente, essa era, e nós vemos também a realidade do mundo que há de vir, em tensão. Essas duas realidades em tensão. Mas Jesus é aquele, dito no livro do Apocalipse, digno de abrir o livro, digno de desatar os selos. Quando João tem a visão de um livro, tem a visão de um pergaminho que está selado e que ali tem um conteúdo muito importante e revelador a respeito da criação e a respeito do mundo. E ali naquele momento somente Jesus era digno de poder abrir aqueles selos e digno de poder trazer a revelação, o conhecimento da vontade do plano de Deus para o seu povo, da vontade do plano de Deus para todo o mundo e para a eternidade. É tão interessante porque depois disso nós vamos ver o relacionamento que Cristo tem com o mundo. O como Cristo se levanta, o como Cristo vem para a terra, o como Cristo vem na sua segunda vinda para manifestar juízo, para manifestar julgamento, para realmente pelejar e lutar em favor do reino de Deus, em fazer com que a vontade de Deus que é feita nos céus seja feita também na terra. Jesus vem e ele vai se manifestar contra o mundo, contra o sistema do mundo, o sistema de governo dos homens, chamado ali nas escrituras de Apocalipse como a Grande Babilônia, o sistema de governo humano que vai desde a época passada, desde os tempos primórdios até hoje, vem se manifestando, vem enganando as pessoas. Todo o sistema do homem de seguir e viver a sua vida sem Deus, todo o sistema político, religioso, econômico, toda essa forma que nós vemos no mundo hoje, que é completamente contrária à vontade de Deus, que diz e que declara que dá para viver, dá para construir uma vida e dá para viver muito bem sem Deus. Esse governo dos homens vai cair, esse governo dos homens vai ser julgado, na verdade já foi condenado, e é só uma questão de tempo para que realmente as coisas aconteçam conforme elas foram profetizadas e faladas. No livro do Apocalipse você vai lendo e você vai vendo como Cristo ele vai lidar com o mundo, como ele vai se manifestar, como ele vai julgar o mundo, como ele vai mostrar que de fato o que prevalece é o reino inabalável de Deus, é a vontade de Deus que vai ser feita, assim como é nos céus, ela vai ser feita na terra. Numa parte final do livro, nós vemos a respeito da eternidade, a respeito de como Deus, em Jesus Cristo e através da sua vinda e do seu povo, ele vai restaurar todas as coisas, ele vai renovar todas as coisas, que vai haver um novo céu, uma nova terra, que vai haver uma nova ordem de coisas, uma nova realidade, o mundo vindouro de Deus vindo sobre a criação e se manifestando, cumprindo todas as palavras, todas as profecias, todas as promessas de Deus sendo cumpridas pelo Deus que é fiel, pelo Deus que fala e zela pelo cumprimento da sua palavra e que não pode mentir, mas que sempre fala a verdade e sempre chama o povo para o arrependimento e para depositarem a sua confiança na sua palavra. A grande mensagem do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E nessa revelação mostra mais sobre quem ele é, sobre como ele se relaciona com o seu povo, como ele relaciona com o mundo e como ele vai obter uma vitória absoluta sobre tudo e sobre todos e como ele vai trazer a realidade eterna de Deus para a terra, onde céus e terras vão ser novamente uma coisa só,
Como diz a palavra, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas convergem nele, ele é o centro, ele é a razão de tudo, e o Apocalipse traz a revelação disso. A grande chamada do Apocalipse para nós é uma chamada muito prática, dizendo para a gente se arrepender, dizendo para a gente ter uma mudança de mentalidade, uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir, e também um depositar da nossa confiança, da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. É isso que o Apocalipse nos chama. Eu li o Apocalipse no final do ano, em dezembro eu terminei fazendo a leitura da Bíblia toda em um ano, lendo o Apocalipse. Agora eu estou iniciando a leitura da Bíblia em um ano de novo, mas agora eu vou de trás para frente, eu vou de Apocalipse até Gênesis de novo. O meu objetivo, que queima no meu coração, é conhecer todo o conselho de Deus e poder compartilhar com você conhecimento, sabedoria, para que as nossas vidas sejam transformadas pela palavra de Deus. O meu desejo é que Deus te abençoe com essas verdades, que você possa ler a Bíblia, que você, talvez se você nunca leu a Bíblia, que você possa começar a ler a Bíblia. Peça para que Deus te dê a vida espiritual, peça para que Deus abra o seu entendimento e você vai conseguir entender. Algumas pessoas dizem que o livro do Apocalipse é muito difícil de entender. Na realidade, o livro do Apocalipse não é difícil e também não é fácil. Mas é possível de ser entendido. Se você tiver relacionamento com Deus, se você tiver vida espiritual, o Senhor pode revelar os seus segredos para você. É tão interessante porque tem uma palavra que diz que os segredos do Senhor são para os íntimos, e eu desejo ser íntimo do Senhor para conhecer os seus segredos e viver a vida eterna que Ele tem para nos dar. E eu desejo isso também para você. Peço que para você nesse momento que você possa receber essas palavras, que você possa buscar, não fique só naquilo que eu estou falando, mas que você possa buscar mais, que você possa receber tudo que Deus tem para você. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço para que você compartilhe ele com mais alguém, eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal e que juntos a gente possa crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.